Olá, sou Carlos McCord, amigo de Jesus Cristo. Estou aqui no Brasil. Eu espero que você esteja bem e pronto para mais uma leitura desse livro do E. Stanley Jones, O Caminho. Estamos crescendo juntos como amigos de Jesus, considerando algumas ideias, uns paradigmas, e eu, pelo menos, continuo ficando impressionado como a maneira que esse irmão em Cristo, muitos anos atrás, colocou essas perguntas perante a gente. Sabemos que temos que levar tudo isso para Jesus e ver o que é na luz e através da luz de Cristo, o que provém de Deus. Mas vamos ler mais uma coisa linda desse autor, que eu tenho certeza absoluta que ele recebeu essas coisas do Espírito Santo. O título para essa leitura é Somos predestinados a ser cristãos? Somos predestinados a ser cristãos? Isso é para sábado, dia 6. Tá bom, ele começa com alguns versículos. Eu queria ler, antes de ouvir ele responder essas perguntas, deixa eu ler esse trecho. É muito importante a gente começar com essa palavra das Escrituras. Romanos 10, 11 a 13. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor, o Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, deixa eu ler de novo, porque a pergunta, somos predestinados a ser cristãos? Acho que ele responde aqui nesse trecho. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor, o Senhor de todos, abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ser salvo aqui significa incluída na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no cristianismo verdadeiro que é Jesus, Cristo em nós. Tem um outro versículo em 1 Coríntios 2, 9 a 10. Olho não viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deixa eu ler de novo. Olho não viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora, a pergunta de novo. Somos predestinados? Esse é o plano que veio antes de tudo? Somos predestinados a ser cristãos? O universo que foi criado pela voz de Cristo, e de aí vem o nome cristão, isso significa que o que nós precisamos compreender, que esse universo e tudo que se vê tem a marca do cristianismo, e a marca do cristianismo é Cristo. E ser cristão, estarem unidos com Cristo. Então vamos deixar ele responder a pergunta. Continuamos diante da questão de saber se o caminho, e a palavra caminho aqui escrito em letra minúsculo, letra C, minúsculo. Continuamos diante da questão de saber se o caminho cristão é o caminho, letra C, maiúsculo, ou não. Se o caminho é imposto à vida, então é um caminho. Mas se é uma revelação da vida,
da própria vida. Então, é o caminho, letra maiúscula. Se está escrito apenas nas Escrituras, então é um caminho. Se está escrito na natureza da realidade e nas Escrituras, então é o caminho. Em outra passagem, chamei a atenção para o fato de que as Escrituras dizem que Deus criou o mundo por meio de Cristo. Deus não apenas redimiu o mundo por meio de Cristo, mas também o criou por meio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Cristo. Sem ele, sem Cristo, nada do que existe teria sido feito. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Quem fez o universo foi a voz de Cristo, a voz do Pai. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas têm o selo de Cristo? Essa é uma pergunta. Todas as coisas têm o selo de Cristo? A vontade de Cristo está forjada na estrutura de todas as coisas? Todas as coisas operarão à maneira de Cristo ou de nenhuma outra maneira? As expressões por ele e para ele significam que há tanto um toque de Cristo como um propósito de Cristo na criação, que a criação é feita para ele. Sua vontade é a vida da criação, e qualquer outra vontade é a morte dela. Se não operar para ele, ela opera para sua própria ruína. Aparentemente, uma vontade de fora não tem a ver com se desviar da vontade de Cristo. Algo inerente decide isso. Algo parece estar forjado na textura da vida, um caminho, um propósito, um plano. Esse caminho é o caminho, letra maiúscula. O caminho cristão é uma pergunta. Em Romanos 8, 29, lemos, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A doutrina da predestinação, de que alguns são predestinados para o céu e outros para o inferno, foi corretamente lançada ao chão. Mas ela agora volta para nós pela porta de fatos manifestos. Existe um destino escrito na natureza da realidade, escrito em nosso sangue, nervos, tecidos, relacionamentos, em tudo. Somos predestinados pela natureza das coisas a ser cristãos. E esse destino não está meramente escrito na Bíblia, mas também em nós, na própria formação do nosso ser. É uma pergunta que ele está fazendo várias vezes. E esse destino não está meramente escrito na Bíblia, mas também em nós, em mim, em você, na própria formação do nosso ser. Está escrito que eu preciso ser cristão. Eu preciso me unir com Cristo. Eu deveria viver em união de espírito com Cristo. Isso é meu destino. Foi tudo preparado para eu poder ser unido com Pai, Filho e Espírito Santo? Essa é a pergunta. Quando eu vejo tudo aqui fora, a beleza e tudo mais, eu vejo Jesus nessas coisas, em tudo. Aí ele fala, ele faz a declaração, uma oração. Ó Deus, começo a ver que me moldaste em meu íntimo
em meu exterior para a tua vontade, que há algo aqui que não criei, mas devo aceitar. Do contrário, sofrerei. Ensina-me, pois seguirei o caminho maiúsculo. Amém. Afirmação do dia. Existe um destino escrito em mim. Esse destino é um destino cristão. Estou predestinado a ser um cristão. Desculpa minha empolgação e minha tentativa de dar um pouco de emoção. Eu sei que você vai ter que ler e ouvir, como eu também tenho que ler e ver de novo. Deixa eu dar a minha perspectiva sobre isso. Fui treinado em seminários teológicos, eu conheço os grandes debates sobre a teologia, tenho visto isso durante toda a minha vida. A única coisa que me dá conforto e calma e descanso é olhar para Jesus, vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, repartir Ele. Porque eu entendo através da voz das Escrituras e também através desse livro que tem me ajudado muito e através de muitos anos de contemplar o que é o cristianismo. O cristianismo é uma pessoa. É Jesus Cristo. Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas Paulo chegou a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho e creio que olhar o universo como sendo cristão, não estou falando de denominações, não estou falando de organizações, instituições. Eu estou falando universo foi feito pelo poder da voz de Jesus Cristo, porque o Pai, que é a vontade, queria que a voz de Jesus pudesse realmente ser a fonte de tudo que se vê. Então eu queria entender assim. Cada pessoa que eu vejo hoje, aqui na cidade onde eu moro, cada árvore que eu vejo, cada pássaro que eu vejo, cada coisa linda que eu vejo, eu quero ver isso como sendo de uma fonte pura, que é Jesus Cristo. É claro que o mundo aqui não é mais puro, mas a possibilidade existe para todo ser humano ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, repartir Jesus e ser um com Jesus e o Pai e o Espírito Santo. Eu preciso ver a situação do mundo não como a palavra final, as circunstâncias, as dificuldades, as guerras. Eu preciso ver com esperança, com confiança, que foi predestinado para a humanidade voltar para o caminho. E o caminho que é Cristo Jesus. E somente Jesus pode nos levar de volta para o Pai. Eu preciso ter essa confiança, como Jesus disse, quando ele estava para partir para o direito do seu Pai, ele disse, toda a autoridade foi me dada, no céu e na terra. Eu estou predestinado a viver num universo que já é Cristo, cristão. É assim que eu penso. Eu sei que a gente tem muito mais para meditar, mas eu quero que você tenha otimismo. Que as coisas não estão fora de controle. Jesus tem toda a autoridade
aqui, agora, em mim, em você e ao redor do mundo. Eu sei que é difícil ver isso, mas se você olhar para Jesus, você vai ver que é o momento para você descansar e crer que eternamente nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Que Deus te abençoe. Foi muito bom falar com você durante essa primeira semana desse livro do Stanley Jones. Deus te abençoe.